Bom, prosseguindo, agora o item 74, vamos ao terceiro concílio de Latrão, porque, como nós estamos mostrando para vocês, o número de anabatistas está crescendo na Europa. E como agora tem um Papa que é um Papa religioso, não é mais aqueles papas políticos, agora é um Papa escolhido pelos bispos. Por quê? Lembre-se, o imperador, 2 anos antes, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o Frederico Barbarossa, ele acabou com a divisão, com o cisma do papado, abriu mão do papa político que ele tinha e ficou só com o papa dos bispos. O papa que estava no exílio voltou para Roma, okay? E o papa agora quem é? É Alexandre III. Então, no ano 1179, da era cristã, eu comento aí, o Papa Alexandre III tomou conhecimento do crescimento das igrejas anabatistas, em especial dos valdenses, e também do crescimento da pregação do Evangelho pela Europa. Lembre-se que a Igreja Católica, ela considerava crime você traduzir a Bíblia, ela considerava crime você pregar o Evangelho. Então, essa pregação estava acontecendo, até pelos anabatistas, mas principalmente quando se converteu aquele padre Pedro de Bruges, ele começou a pregar e ele era uma pessoa de grande conhecimento das Escrituras. Os anabatistas que viviam no campo, eu tenho falado para vocês que eles, na sua maioria, eram pessoas simples, que não podiam ir à escola. E nesse período, ano 1179, assim, a formação, a alfabetização era muito pequena. Então, a maioria deles eram analfabetos. Eu cito para vocês o exemplo como era a Assembleia de Deus. O meu pai era analfabeto. Ele pregava, lia a Bíblia, porque ele aprendeu a ler na igreja para ler a Bíblia. Mas ele nunca foi à escola, nunca votou, porque ele não tinha formação. Oficialmente ele era analfabeto. Então a maioria dos irmãos viviam escondidos no campo. Eles eram assim, pessoas que aprendiam a ler para ler a Bíblia. Conhecimento de grego, hebraico, nada disso. Já aquele padre, quando se converteu, ele fez uma revolução na Europa. Por isso o papado o matou. Mas a herança continuou. Muitas pessoas continuaram pregando o evangelho. O discípulo dele continuou pregando. O Henrique de Lausanne acabou morto também. O comentário prossegue. Estamos agora na página 120. Para combater esses anabatistas, ele convocou o terceiro concílio de Latrão, onde decretou a perseguição. Esse livro que eu vou ler agora, eu recomendo muito a vocês que vocês comprem e leiam esse livro. Ele é publicado pela CPAD. Ele trata exatamente sobre martírios. O título do livro é O Livro dos Mártires, publicado pela CPAD. Esse John Fox, ele era um protestante que se converteu às igrejas anabatistas. Isso já vai ser lá nos anos 1600, tá bom? Veja o que ele diz. O Papa Alexandre III, informado desses sucessos pelos bispos de Lyon, excomungou Avaldo e seus seguidores e ordenou ao bispo que os exterminasse, se possível, de sobre a face da terra. Assim começaram as perseguições contra os valdenses. Então, veja a expressão que esse historiador utiliza. Porque a Inquisição eram realmente torturas até a pessoa confessar a fé católica, e muitos casos depois eles matavam. Muitos casos depois eles matavam, porque Agostinho de Hipona tinha dito, se ele confessar a fé católica, mesmo morrendo, ele vai para o paraíso. E é isso que eles estão fazendo. O comentário prossegue.
O cânone 26 desse concílio de Latrão, nesse terceiro concílio de Latrão, ou seja, que aconteceu na cidade de Latrão, o cânone 26 proibia os judeus e muçulmanos de possuírem escravo católico. E toda acusação de um católico contra um judeu deveria ser aceita. Ou seja, o judeu, não vou falar muito aqui da perseguição ao judaísmo, né? Mas ele também perseguia. O cânone 27 exigia que os príncipes ajudassem a caçar os anabatistas, que os católicos chamavam de hereges. Ou seja, agora que tem um papa religioso, não é um papa político, ele está dizendo para os príncipes, olha, vocês têm que nos ajudar a caçar esses hereges. E o que os papas diziam para os príncipes? O mesmo que os sacerdotes de Baal, os sacerdotes da religião de Júpiter, diziam para os imperadores. Nós estudamos lá no ano 200, 300, o que eles diziam? Olha, por que existe uma peste aí no império? É culpa desses cristãos. Por que nós estamos perdendo as guerras? É culpa desses cristãos. O que os papas falam agora? Por que o reino de Deus, o reino de Apocalipse, capítulo 20, não tem paz? A culpa é desses hereges. Então, a situação é a mesma. Inclusive, durante a prisão dos cristãos lá no Império Romano, eles eram obrigados a cultuar a Júpiter, a cultuar o demônio, né? Ok? O que a Inquisição Católica faz? Ela obriga esses anabatistas, como nós veremos em diversos documentos na história, a se declarar adoradores do demônio. A pessoa começava a ser torturada, e essas torturas eram terríveis. Eu sempre cito, lembra aquele exemplo do filme Coração Valente? Aquela ali era uma das torturas, a pessoa ser esticada, tá bom? Às vezes a ponto de o tronco, tá bom? Ele se soltar, os braços perder as suas juntas, se soltarem, os membros ficarem soltos, porque soltava do tronco. Imagine a dor que essas pessoas sofriam. Então muitas pessoas acabavam se declarando adorador do demônio. Aí, tá vendo? Se confessou que é adorador do demônio. Mas assim, tem pessoas que não resistem. Era uma tortura pior do que o Império Romano. O Império Romano, se não cultuasse Júpiter, eles enfiavam a espada e matavam. Teve raros imperadores, como o imperador Décio na perseguição do ano 201, que ele, 251, ele exigiu que os cristãos adorassem e torturava os cristãos, mas a maioria só mandava matar. Mas os católicos era uma tortura muito pior do que a tortura do Império Romano. O comentário prossegue ainda na página 120. O papado sempre foi um grupo político-religioso, e este período que será estudado nos ensina sobre isso. O papado administrava um estado bem rico. Além disso, recebia ofertas de todas as outras igrejas e príncipes. Os imperadores do Sacro Império Romano Germânico pretendiam retomar o controle sobre os bispos e o papado. A historiadora católica Tomé pensa que os anabatistas valdenses eram protestantes e diz não entender por que os protestantes não deram atenção a essa igreja. Essa obra aqui é bem interessante. Eu coloco aí abaixo, você pode pesquisar na internet. É uma historiadora que ela escreveu uma obra para o seu mestrado. E ela fala, aqui nesse texto nós vamos ver, ela fala o seguinte: por que os protestantes não davam atenção a essa igreja dos valdenses, que era tão grande? Ela não tem resposta, eu tenho resposta para ela. Porque os protestantes, eles sabiam que essa igreja não batizava recém-nascidos. Então, os protestantes não gostavam dela. Tanto que Lutero e Calvino eles vão perseguir as igrejas que não batizavam recém-nascidos.
Veja o que ela diz. O interesse pela heresia valdense, ela é católica, né? Ela chama de heresia valdense, nos foi despertado quando, ainda na graduação, buscávamos um tema para a monografia de fim de curso. Dentro de um amplo leque que refletia preferências pessoais, história da igreja e o período medieval. Lendo Leroy Ladurie para uma disciplina em curso, observamos a importância do catarismo e estranhamos que os valdenses, tão importantes na literatura confessional protestante, não merecessem mais que poucas linhas na maioria das obras que consultamos. Por que os protestantes não davam atenção e por que essa historiadora não consegue entender? É porque ela pensa, os católicos pensam, que só existe dois tipos de igreja, igreja católica e igreja protestante. Mas eu tenho mostrado para vocês, e deixo claro, e mais do que provado, que existiam sim igrejas fora da igreja católica e também fora das igrejas protestantes. Essas eram igrejas anabatistas que existiam em grande quantidade pela Europa. E aí a historiadora católica, ela demonstrou esse interesse. Você pode estudar sobre ela é brasileira, né? E fez essa, eu não me lembro qual a faculdade que ela fez esse mestrado. Então é uma obra interessante. Então nós temos que ensinar para os católicos e protestantes que sempre existiram igrejas que seguiam a sã doutrina. E com essas duas características principais, não batizavam recém-nascido e não praticavam o paganismo do purgatório, a invocação ao mundo dos mortos. O comentário prossegue. Na verdade, os anabatistas valdenses não eram protestantes, e isso explica o fato dos protestantes não destacarem em sua história. Alguns protestantes desavisados acabaram por contar a história dos anabatistas valdenses pensando se tratar de protestantes.